Aleluia, boa noite, igreja do Senhor Jesus. Boa noite. Eu sempre faço essas apresentações, né, com a Dani. Hoje chegou minha vez, eu só falto morrer aqui em cima, mas eu tenho que aguentar também, porque quando chega a vez dela sou eu. Queridos, é uma alegria estar aqui, mas é também uma grande responsabilidade. Todas as vezes eu digo isso. Eu estou aqui debaixo de um respaldo, de uma autorização da autoridade que me foi também passada pelos líderes dessa igreja e pelo Senhor. Mas há um zelo no meu coração sempre, há um temor no meu coração sempre, porque eu sei que eu não vou falar daquilo que eu penso, eu acho, mas daquilo que é a verdade do céu para as nossas vidas. E isso torna aquilo que eu vou dizer, traz para aquilo que eu vou dizer um peso de responsabilidade, de zelo. A Dani falou algumas coisas a nosso respeito, e uma delas, muito acertadamente, é de que eu de fato sou uma filha amada do Pai, vencendo nas áreas da minha recuperação, lutando com os meus BOs, sim, mas tenho sido amada, cuidada, zelada, tratada aqui por Deus e pela igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor. Então há um zelo muito profundo no meu coração. E eu louvo a Deus, porque Ele me aceita como sou, mas não me deixa como estou. Então eu sei que eu continuo em tratamento. E eu continuo pedindo a vocês que orem por mim, pela minha casa, pela minha vida, por tudo aquilo que Deus ainda tem a fazer em mim e a fazer por meio de mim também. Pai, mais uma vez eu te entrego minha vida, peço perdão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Deus, por tudo aquilo que não te agrada em mim, Pai, te peço mais uma vez tua cobertura, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar e trazer aos amados uma palavra a respeito daquilo que nós conhecemos muito bem, que são as escolhas. A vida é feita de escolhas. Tem coisas que nós não escolhemos na vida, é verdade. Nós não escolhemos quando e onde nascemos, em que família nós nascemos. Nós não escolhemos os nossos pais. Dificilmente aqui alguém escolheu o seu próprio nome. Isso foram decisões tomadas a nosso respeito. Nós não escolhemos. Mas existem também uma série de outras questões que são nossas escolhas. E é interessante que as nossas escolhas, elas nos levam, ou elas nos trazem, ou nos trouxeram ao ponto de vida em que nós estamos. As nossas escolhas determinam nosso destino. As nossas escolhas nos colocaram no ponto em que estamos hoje de vida. Nenhum de nós aqui é simplesmente vítima das circunstâncias, mas nós somos produtos das nossas escolhas. Existem escolhas que nós fazemos que nos beneficiam em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, mas existem escolhas também que trazem para nós prejuízos, mas a gente escolhe. Às vezes a gente recebe um conselho de alguém mais experiente, mais sábio, um conselho que vai nos tirar de uma situação danosa, mas nós escolhemos permanecer naquela situação. Nós escolhemos. E aí depois nós vamos colher as consequências dessa escolha, só que alguns de nós às vezes gostam de escolher, mas não gostam de aceitar as consequências. E a verdade do céu e da palavra é: tudo aquilo que o homem semear, isso ele também é isso. Plantou, colheu. Sabemos disso. Essa não é uma palavra nova para nós. E essa não é uma palavra minha. É uma palavra do céu para nós. Aquilo que eu semeio é o que eu colho. As minhas escolhas vão trazer as consequências de cada uma delas. E é impossível também plantar determinada semente e esperar uma colheita diferente daquela semente. Se eu planto arroz, provavelmente e certamente o que eu vou colher é arroz. Não vai dar para colher uma outra coisa.
Mas eu não sou a única pessoa e o céu também não é o único a falar de escolhas. Uma escritora chamada Cecília Meirelles, poeta, poetisa brasileira, ela escreveu um poema chamado Ou Isto ou Aquilo. Deixa eu achar aqui. Ou isto ou aquilo. E entre várias questões que a Cecília Meirelles fala no poema, ela diz assim: ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Sabe, queridos, às vezes nós estamos diante de exatamente aquilo que a Cecília Meirelles pontuou aqui. Diante de algo que para nós é muito claro, mas eu tenho também uma outra possibilidade. E a grande questão que esse poema nos ensina é que quando eu escolho uma coisa, eu não tenho a outra. Porque não dá para a gente ter tudo. As escolhas nos colocam diante dessa realidade. Quando eu escolho calçar a luva ou usar a luva, é um dia que eu escolho não usar o anel. Se eu escolher usar o anel, não vai dar para usar a luva. Porque a escolha, ela tem esse pressuposto de que eu ganho uma coisa, mas eu deixo de ganhar uma outra. Quais são as escolhas que eu e você temos feito na nossa vida até aqui? Que escolhas são essas que trazem para nós um ganho e também trazem uma perda? Quais são essas escolhas? Hoje nós vamos falar a respeito de escolhas de cura. Deus tem proposta de cura e Deus tem cura para nos entregar em todos os aspectos da nossa vida. Mas para que nós experimentemos aquilo que o céu tem para nos dar, chamado cura, é preciso que eu faça também as escolhas corretas, as escolhas de cura. É a respeito disso que nós vamos estar então tratando nessa noite. E eu começo com um texto muito conhecido, a experiência de duas mulheres que eu e você conhecemos muito bem. E o texto diz em Lucas no capítulo 10, versículos 41 e 42, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, nós estamos diante de duas mulheres, no mesmo ambiente, recebendo a mesma experiência, porém escolhendo diferente. Cada uma delas fazendo uma escolha diferente. Duas irmãs, mas cada uma escolhendo algo, ou uma atitude, ou uma postura diferente diante daquela experiência. E Jesus vai olhar e dizer, olha, para uma, você está muito inquieta, você está muito preocupada com coisas que não são importantes. Você está escolhendo isso. Olha para Maria, ela escolheu uma outra coisa. Ela escolheu uma coisa que nunca será tirada dela. Às vezes nós fazemos escolhas pelo que não é importante e não vai nos acrescentar. Quando temos também a oportunidade de escolher aquilo que vai nos trazer eternidade. Aquilo que nunca nos será tirado. As escolhas de Marta, as escolhas de Maria. Se a vida é feita de escolhas, quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as minhas escolhas? Uma coisa é certa, se você não está gostando do resultado das suas colheitas, talvez esteja na hora de trocar as suas sementes. Se o que você está colhendo
não é o que você deseja colher. Se você não está gostando da colheita, está na hora de trocar as sementes. Porque enquanto você semear o que está semeando, enquanto eu semear o que estou semeando, vamos colher o que estamos colhendo. E se a gente não está gostando dessa história ou dessa realidade, a gente tem que mudar a semente. Isso é uma escolha. Escolher o que semear, escolher o que eu vou plantar, escolher onde eu vou semear, escolher onde eu vou plantar, escolher onde eu vou dedicar, aplicar a minha força, aplicar o meu serviço, aplicar o meu coração. A gente costuma dizer que esse lugar, a gente costuma dizer isso, Comunidade Religar é um terreno fértil. E a Daniele pontuou algo também na nossa apresentação, ela falou que nós servimos juntas, e é uma verdade, são 26 anos escolhendo servir nesse lugar e nesse ambiente. Eu poderia escolher qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente, para gastar o meu tempo, para usar a minha força, as minhas habilidades, aquilo que Deus me dotou, mas eu tenho escolhido há 26 anos ficar nesse lugar, enfrentando tudo que já enfrentei. É uma escolha, isso já me trouxe situações difíceis por essa escolha. Nem tudo foi fácil e nem tudo é fácil quando eu faço uma escolha, quando você faz uma escolha. Mas eu tenho escolhido, mas também já me trouxe e tem me trazido muitas alegrias. Aquilo que eu experimento aqui é pela escolha que eu fiz de permanecer aqui. Então as nossas escolhas nos colocam diante dessa realidade, dessa situação. A verdade é que eu e você, nós precisamos avaliar a nossa vida com Deus e as escolhas que nós temos feito. O salmista, ele vai dizer no Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Está aí, Marquinhos? Vamos ler juntos aí? Me ajudem, por favor? Vamos lá? Sonda-me. Quando eu falo de escolhas e eu falo em avaliar as escolhas, agora eu estou trazendo aquilo que o salmista, diante de Deus, faz. Ele se avalia, autoavalia. Nós somos muito bons em avaliar os outros. Engraçado, fulano está diferente. Olha, fulano era mais alegre. Está percebendo como ele está mais cabisbaixo esses dias? Gente, ele era tão borocochô, mas olha, agora está todo sorridente. Alguma coisa está acontecendo. A gente avalia bem os outros, nota bem os outros, mas às vezes nós temos muita dificuldade de nos avaliar. E a grande questão que o salmista nos ensina é que ele está falando sobre si mesmo. Ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se existe em mim, na minha conduta, algo que te ofende. Será que nós temos nos avaliado nesse nível? Ou estamos muito preocupados em avaliar as escolhas dos outros? E aí ele fecha dizendo: e dirige-me pelo caminho eterno. Se houver alguma coisa nessa avaliação, nesse escaneamento do Senhor em mim, então me leva de volta para o caminho que eu tenho que seguir, o caminho correto. Estamos nos avaliando assim? Nós precisamos fazer esse exercício, especialmente, queridos, porque nós estamos às portas de algo novo. A gente tem semeado aqui, desde a semana profética, a gente está falando a respeito da projeção do que virá. Todo mundo aqui já está com sonhos e planos. Falamos então sobre o destino profético, depois nós falamos sobre virada. Semana passada o pastor falou a respeito de mais do que uma virada, um capotamento. E a gente fica cheio de ideias e pensamentos. E meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Será que aquilo que eu estou buscando já há tanto tempo, com tanta expectativa, será que finalmente agora vai vir? Mas a questão é, junto com isso, qual é a avaliação e em que nível eu tenho me avaliado? Deixa eu dizer uma para vocês. O pastor ministrou domingo passado sobre o capotamento. Enquanto eu ouvia, eu ficava pensando: meu Deus, capotamento. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência, mas eu já passei pela experiência.
de ouvir quem estava nesse acampamento, que eu não me lembro mais em qual ano foi, ainda lá também não me lembro, no sítio da tia Elza, pronto, era lá mesmo. A gente estava lá num domingo de manhã, acho que era domingo de manhã, eu sou cheia de não informações. Mas eu me lembro bem que eu estava me preparando, que a gente ia começar a celebração ainda, da manhã. E de repente, eu ouvi aquele som surdo, tum, tum, tum. Era assim o carro fazendo tchum, tchum e tchum. E ele caiu lá. Foi um capotamento que aconteceu bem na frente do sítio onde nós estávamos. E nós ali, do acampamento da igreja, nós prestamos os primeiros socorros, fomos até lá. E graças a Deus não houve óbito, mas foi um acidente bem feio. Então toda vez que o pastor falava em capotamento, era isso que vinha na minha cabeça. Essa experiência. Porque eu nunca esqueci aquele barulho. Eu fiquei muito assustada com o que eu ouvi. Aquele som. E depois com o que eu vi, aquela família ali, aquele desespero, pessoas feridas naquele acidente, naquele capotamento. Mas queridos, a palavra capotamento, ela nos remete a algo assim que nos toma, que nos impacta. E justamente nessa semana eu fui impactada com um capotamento. E a primeira impressão que eu tive, diante da situação que eu vivi, logo na segunda-feira, foi que era para acabar, vinha a derrota total. Mas Deus é um bom pai. Amém, igreja? Porque parece que só eu que acho isso. Deus é um bom pai, não é? Então, e eu comecei dizendo que eu sou uma filha amada. Quantos filhos e filhas amadas temos aqui? Pronto, estamos falando a mesma linguagem. O mesmo cuidado que ele tem comigo, ele tem com você. Então, eu não estou aqui me exibindo. Eu estou só dizendo o que o papai fez comigo. Tá bom? Mas é o mesmo que ele faz com você também. Eu vivi um capotamento. E parecia que as trevas iam vencer num primeiro momento. Parecia que o negócio que foi projetado ia vingar para me maltratar. Mas papai entrou na história. Reverteu a história. E aquele capotamento virou uma virada. E eu me lembrava também do pastor ministrando sobre isso. Porque eu também me lembrei que quando eu estava recebendo, eu dizia aqui na minha cabeça, ai, capotamento eu não quero não. Porque eu só lembro de capotamento algo ruim. Mas o fato é que aquilo que eu semeei a vida inteira com o meu Deus, na hora do capotamento, vem também à tona. Eu não sou qualquer pessoa, não porque eu seja mais do que qualquer um, mas é porque eu sou uma filha que tem um relacionamento com o pai. E eu tenho feito escolhas por ele. Então, em momentos como esse, eu vejo que ele também, mais uma vez, e sempre, todo dia e em todo momento, mas estou usando esse exemplo para vocês, fez escolhas por mim também, para me beneficiar. Esse é o nosso Deus e esse é o relacionamento que o salmista tem com ele. Deus, olha para o meu coração. Eu disse para Deus essa semana, olha para o meu coração, vê o que eu tenho feito. Eu preciso que a tua mão intervenha, porque senão eu vou ser muito prejudicada. E Deus interviu. Então nós temos tido a condição ou a decisão de fazer esse tipo de avaliação. Como é que você está hoje? Como é que estão as suas emoções? Como é que você avalia a sua vida até aqui? Você está bem ou você está ainda cercado e se isolando dessa avaliação por teimosia, por orgulho, prepotência? Não, comigo não, eu não preciso fazer isso porque comigo está tudo bem. É fachada ou é avaliação? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela nos adverte em Provérbios 29 e 23, o orgulho do homem o humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. Deus resiste a toda soberba e ao soberbo, mas Ele dá graça aos simples. É palavra.
Então, nós precisamos fazer o exercício da autoavaliação. O Celebrando a Recuperação nos ensina isso de maneira muito contundente. Se tem uma coisa que nós aprendemos ali, naquelas 30 semanas, é estarmos em constante autoavaliação, para não pensarmos de nós nem 1 milímetro a mais do que deveríamos, como nos recomenda a palavra, inclusive, para que a gente se enxergue do jeitinho que somos dentro das nossas fragilidades, mas entendendo também que, embora a gente ainda não tenha chegado ao ponto em que gostaríamos de estar ou de ser, mas a gente não é mais quem a gente era, desde o momento que a gente se decide e escolhe tratar o nosso coração. Então eu recomendo firmemente para essa igreja, Celebrando a Recuperação, como uma das ferramentas de tratamento, de autoavaliação, para que você caminhe sempre com a perspectiva correta a respeito de você mesmo. Amém, igreja? Ai, Deus é bom. Quantos de vocês receberam o esboço? Amém. Glória a Deus. Passa aí, Marquinhos. Existem escolhas que nós precisamos fazer. Quais são as escolhas que Deus deseja que você faça hoje? Quais são as escolhas que Deus deseja que você faça hoje? Você escolhe a partir da autoavaliação que você faz, de como você avalia a si mesmo, das suas atitudes até aqui, de como você está até aqui. E a primeira escolha é a escolha de crescer. Escolha crescer. Isso, queridos, é uma escolha. Tudo bem, quando você nasce, no seu processo de desenvolvimento físico, não é uma escolha. Você vai crescer na medida do seu biotipo, da sua constituição física, do seu DNA, da genética da sua família. Alguns crescem mais, outros crescem menos. Eu estava falando para a Joane essa semana, dizendo a respeito de uma criança que eu conheço, e que alguém me disse que ela sente muita dor de crescimento, muitas dores de crescimento. E a Joane a minha filha, fez a seguinte observação: eu quase não senti dor de crescimento, porque eu quase não cresci. E é um fato. Ela é bem baixinha, né? Mais baixinha que eu. Então, diante dela ainda sou alta. Glória a Deus. Ganhei de alguém. Mas depois disso, é escolha. Escolher crescer diz respeito a escolher crescer como ser humano. Escolher crescer nas áreas relacionadas ao meu intelecto, ao meu espírito, às minhas emoções, às minhas relações. Você tem escolhido crescer, ou você é aquele que sabe que não está ainda no melhor ponto, mas decide permanecer como está, porque esse estado em que você está é cômodo, é o estado que você já conhece. E aí, sair disso e escolher crescer te tira da zona de conforto. Escolha crescer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos? Vamos lá? Cresçam. Cresçam. Não é assim, olha, se vocês quiserem, cresçam. Se der, cresçam. Não, cresçam. Há uma ordem direta, há um imperativo aí. Cresçam. Cresçam em quê? Cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz a respeito de Jesus, quando criança, que ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Ele é o nosso modelo. Você parou de crescer? Está errado. Eu parei de crescer? Está errado. Nós precisamos escolher crescer. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Todo dia, todo tempo. Porque se a gente ainda está aqui, gente, vivo, se você ainda não morreu, é porque Deus tem propósito ainda para você. Você está escolhendo continuar crescendo? Precisa escolher crescer. Então, uma primeira escolha crescer. Colossenses capítulo 1, versículos 10 e 11 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus,
e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, crescendo no conhecimento de Deus. O pastor ainda agora fez a pergunta. Eu fui uma das que não consegui, assumo e confesso, fazer a leitura anual da Bíblia esse ano. Mas eu não fui a única. E ele disse, poucas pessoas levantaram a sua mão dizendo que estavam conseguindo. O que está nos impedindo de buscar esse crescimento? Isso é uma escolha. Escolher crescer no conhecimento de Deus não tem como. Não tem como. Sem escolher priorizar a leitura dessa palavra. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Então escolha crescer. Quais são as escolhas que Deus espera, que Deus deseja que você faça hoje? Número 2, escolha enfrentar. Escolha enfrentar. Enfrentar o que, Jolene? Enfrentar o que precisa ser enfrentado. Eu não sei como é para você, mas eu tenho medo de enfrentar algumas coisas. Às vezes eu me acovardo, às vezes eu recuo, às vezes eu me escondo com medo de enfrentar. O que é que eu e você precisamos enfrentar, que a gente não está enfrentando? É preciso escolher enfrentar. A palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo 94, versículos 12 e 13, como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus. Mais uma vez, o salmista nos ensinando, enfrentar a disciplina do Senhor, enfrentar os nossos BOs, aquilo que de repente pode ser um agravo contra o Senhor dentro do meu caráter, dentro do meu comportamento, dentro da minha fala, dentro das minhas emoções, mas que eu prefiro camuflar, esconder, dar aquela desculpinha de não, está tudo bem, ou então aquela desculpa da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. No Celebrando a gente utiliza, inclusive essa fala, ou esse trecho da canção, para dizer que nós não somos Gabriela. Nós temos que enfrentar, escolher enfrentar aquilo que sabemos que não agrada a Deus, recebermos a disciplina do Senhor para sermos mudados. Há uma frase que é muito interessante, ela diz assim, escolha enfrentar seus problemas, porque do contrário, eles crescem. Eles não desaparecem magicamente, sem enfrentamento. Se eles não forem enfrentados, eles vão crescer. Nós precisamos aprender a enfrentar o que tem que ser enfrentado de frente, com sinceridade e com transparência. Vocês já acordaram em algum dia em que você não queria enfrentar o espelho, porque você sabia que a imagem que o espelho ia mostrar não era a imagem que você queria ver? Alguém aqui ou só eu? Ah, tá. Alguns outros seres humanos se identificam. Tem dias que a gente simplesmente não quer nem se olhar no espelho, porque não quer enfrentar. Mas nós precisamos escolher enfrentar. Quais são as escolhas que Deus espera de você hoje? 3, escolha perdoar. Perdoar é uma escolha, é uma decisão. Não é uma coisa que eu tenho que sentir para fazer. Eu tenho que decidir fazer, escolher fazer. Se eu escolho perdoar, eu estou seguindo a palavra. Se eu escolho não perdoar, eu tenho que aguentar a consequência disso. Porque Jesus mesmo nos ensinou que na medida em que eu perdoar, eu sou perdoado. Há uma relação. À medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Na medida em que eu perdoo, eu também sou perdoado. Então há uma relação. Se eu não atentar para isso, quando eu escolho não perdoar, eu estou escolhendo manter o ressentimento, manter a mágoa, manter a indiferença, manter a oposição, seja lá o que for. Eu também estou escolhendo não ser perdoado, tá? É preciso escolher perdoar.
Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, o apóstolo Paulo diz então: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E é interessante porque o texto começa com esse verbo suportar, e muita gente interpreta como sendo suportar naquele sentido que a gente diz: não, eu não gosto, mas eu suporto. Não, não é isso não. Suportem uns aos outros é dar suporte. É você amparar o outro. Não é esse suportar assim, de relacionamento indiferente, não. É dar suporte. Suportem uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como foi que você foi perdoado? Como foi? Foi de forma integral? Foi parcial? Foi por chantagem? Como é que foi? É desse jeito que você tem que perdoar. Deus perdoou e fica lançando no teu rosto? Sim ou não? Não. É desse jeito que a gente tem que perdoar. É um negócio louco, porque não é da nossa natureza isso. Precisa ser uma escolha de fazermos como Ele fez conosco e como Ele faz. A palavra de Deus vai ainda nos dizer, mais uma vez, o apóstolo Paulo agora na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, vamos ler juntos? Sejam assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu já contei, sei lá, não sei quando foi, mas eu contei já para a igreja, num outro momento, a experiência que uma vez eu tive, quando a Joane ainda pequena, indo para a escola, e nesse dia ela me fez algo que me chateou, me aborreceu, e eu lembro que eu estava no carro, eu estava indo trabalhar e ela ia para a escola, íamos para o mesmo ambiente, e nós duas ali, e eu lembro que ela estava desconfiada do meu lado, e eu, assim também, aquela mãe ofendida, meio indiferente, tipo assim, não fala muito comigo, eu estou muito chateada contigo. Mas já, sabe gente, quando a gente conhece o Senhor, as coisas, elas têm uma outra abordagem dentro da gente. Porque enquanto eu estava ali, Deus falava comigo e dizia exatamente isso para mim. É assim que eu te trato? Quando você me ofende e me pede perdão, e ela havia me pedido perdão, é assim que eu te trato? Eu fico te fazendo mendigar? Eu fico sendo indiferente contigo? Eu fico virando o rosto para ti? Porque tudo o que ela queria naquele momento era de fato se sentir perdoada. E eu já tinha perdoado, mas eu não queria demonstrar o perdão. Vocês entendem como nós somos? E Deus falava isso comigo. Como é que eu faço contigo? Como é? E ali mesmo naquele carro, eu pedi perdão de Deus, me aproximei da minha filha, puxei ela assim, que ela também estava desconfiada, ela encostou a cabeça no meu ombro, e sem falarmos nada, nós seguimos para onde nós íamos, para a escola, e as coisas ficaram bem. Mas eu aprendi ali uma lição, de que às vezes, aquilo que eu recebo não é o que eu quero dar. Eu recebo muito do Senhor. Se não fosse o Senhor que tivesse me perdoado, meus irmãos, eu não teria a menor condição de estar aqui. Nem de estar entre os irmãos, nem de ter uma família. Mas foi porque Ele me perdoou. É porque Ele tem me perdoado. E Ele está dizendo, como Deus perdoou vocês em Cristo, perdoem-se mutuamente. Essa é uma escolha que precisamos fazer. Quais as escolhas que Deus espera de nós, espera de você hoje? Quarta, escolha mudar. Mudar é mudar de atitude, é fazer algo relacionado à mudança que você está dizendo que quer. Não é dizer assim, não, eu vou mudar e continuar sentado na mesma posição e no mesmo lugar. A palavra de Deus vai nos ensinar, ela vai dizer na narrativa a respeito do filho pródigo.
Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 19, diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A chave aqui, em relação a essa mudança, é quando ele diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. É tomar a decisão e a atitude de se levantar e começar a caminhar na direção do Pai de novo. Isso é a chave dessa mudança. É isso que você tem feito? Você já caiu em si sobre as coisas erradas que você tem feito, que eu tenho feito? E quando caímos, em nós, temos tido a atitude de nos colocar a caminho e voltar para o Pai? Será que existe alguém aqui nessa noite que tem andado afastado da casa do Pai e do Pai? E hoje precisa voltar? É simplesmente se levantar e se colocar de novo nessa rota. É vir na direção do Pai. Essa é uma escolha que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de dizer se faz essa escolha. Mas eu já quero lhe incentivar desde agora. Tome essa decisão e faça essa escolha de mudar. Glória a Deus. Faça essa escolha de mudar. E nós que estamos aqui na casa do Pai, também temos áreas para mudar todos os dias. Para nos corrigir, precisamos escolher mudar. Quais são as escolhas que Deus espera de nós nessa noite? A quinta escolha: repartir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para... Prontos para? Gente, está escrito, tá? É só ler. E abrir a boquinha para declarar. Ser generoso, rico em boas obras, prontos para repartir. Nós temos sido desafiados esses dias. Hoje nós recebemos uma série de mensagens. Se você está em 10 grupos da igreja, você recebeu 10 vezes a mensagem. Não esqueçam do nosso Natal solidário. Sim ou não? Repartir. O que nós temos? Dá para repartir. Nós precisamos, e a palavra nos ensina, nos orienta, nos aconselha, nos impulsiona a sermos generosos. Essa é uma escolha. Eu posso escolher reter, mas eu posso escolher pegar o que eu tenho e repartir. Eu posso escolher, mesmo não tendo muito, em ficar com tudo. Mas eu também posso escolher, mesmo do pouco que eu tenho, repartir. Isso é uma escolha. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Nós precisamos escolher, repartir. A palavra de Deus vai nos orientar dessa forma. Também na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Vamos ler juntos? Não se esqueçam de tais sacrifícios, Deus se... Pois é, gente. Deus se agrada. Deus olha para nós repartindo aquilo que temos e Ele diz: olha, eu me agrado disso. Deus se agrada quando a gente reparte. Ele não fica indiferente. Ele não diz assim: nem ligo para isso. Não, Ele se agrada quando nós repartimos. Então, escolher repartir é também escolher agradar o coração de Deus. É escolher agradar o coração de Deus. Essa é uma escolha que Deus espera de mim e de você. E é interessante que o texto começa com: não se esqueçam. Às vezes eu fico lendo a palavra e pensando por que determinada coisa está ali na palavra. Por que Deus se preocupou em dizer assim: não se esqueçam? Por que será que Deus fala para a gente não esquecer de algo? Muito provavelmente é porque nós esquecemos disso.
De quê? De fazer o bem e de repartir com os outros. E aí nós usamos as desculpas. Eu não vou dar porque eu não sei para que vai ser usado. Eu não vou dar porque eu não sei se a pessoa vai fazer o que ela está me dizendo que vai fazer. Mas esse saber, essa ciência, não lhe compete mesmo. Nem a mim, nem a você. Porque nós não temos bola de cristal, nem somos videntes e nem podemos ser. Sim ou não? Pois é. Mas se nós temos, a palavra nos orienta. Repartir. Você está entendendo? Quando você retém, você não agrada a Deus. Mesmo que você use todas as justificativas. Do tipo, eu não sei o que a pessoa vai fazer com isso. Se você tem, abençoe. Reparta. Reparta. Porque isso agrada o coração de Deus. Quais as escolhas que Deus espera que você faça hoje? Número 6, escolha eliminar de sua vida tudo que lhe faz mal. Queridos, tem coisas que nós estamos guardando, mesmo nos fazendo mal. Escolha eliminar. É uma escolha, só você pode fazer. Tem coisas que são boas para outras pessoas, mas não são para você. Nem tudo que é bom para todo mundo é bom para ti. Por quê? Porque, como dizia a nossa mamãe, nós não somos todo mundo. Tem coisas que vão ser boas, sim, para alguém que nós conhecemos, para alguém próximo de nós, mas não serão boas para nós. E se não são boas para nós, nós precisamos escolher eliminar. Escolha eliminar da sua vida o que lhe faz, tudo o que lhe faz mal. O que é que lhe faz mal que você está escolhendo guardar? É uma lembrança? É um objeto? É algo que te liga a alguém? Se você já identificou que te faz mal, elimina. Por que você vai ficar com aquilo que te faz mal? Essa é uma escolha que você tem que tomar. Outro dia, eu precisei fazer essa escolha. Eu estava vivendo uma experiência diferente. E durante uma semana, todos os dias, determinado horário da madrugada, eu acordava. Eu estava dormindo profundamente e de repente eu acordava. Acordava sem sono nenhum e sem nenhum motivo também. Eu não estava preocupada com nada, pelo menos na minha cabeça não vinha nada. Eu simplesmente acordava. E eu ficava um tempão sem dormir. Aconteceu a primeira noite, aconteceu a segunda noite, aconteceu a terceira noite. Eu digo, eita, tem alguma coisa errada. Chegou no domingo, eu chamei as minhas intercessoras aqui, as intercessoras dessa igreja também, algumas delas. Pessoas que cobrem minha vida, eu disse, gente, vão orar comigo, tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque está acontecendo assim, assim. E elas oraram comigo. E Deus revelou, tanto para mim quanto para elas. Eu havia ganho um determinado objeto. E quando eu ganhei, eu sabia que eu não deveria ter guardado. Mas eu guardei. E de maneira assim muito, como é que eu posso dizer? Sem nenhum cuidado, de maneira bem descuidada, eu simplesmente peguei o objeto que eu ganhei e eu pendurei exatamente num armador bem próximo, quase que em cima da minha cama. E ali, gente, de forma espiritual, e eu não quero entrar muito nesses detalhes, eu estava sendo perturbada no meu sono. E era simples, eu só precisava eliminar. Então, quando o Senhor falou conosco, quando o Senhor falou com as meninas e falou comigo também, Ele me levou a identificar algumas coisas que eu havia ganho e que eu não deveria estar guardando. E eu peguei todas elas e eliminei todas elas. É uma escolha. Ninguém podia ir lá em casa fazer isso. Só eu podia fazer. Às vezes nós estamos sim nos prejudicando porque escolhemos não abrir mão daquilo. Preferimos ficar com o que nos faz mal. Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Amém? Sim ou não? Nem tudo que não é pecado é bom. Às vezes é uma coisa que não é necessariamente pecado, mas não vai te fazer bem. Mano, manda vazar. É melhor para ti. Para a tua saúde, às vezes saúde emocional e espiritual também. Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu não li não o texto, Marquinhos.
anterior. Hebreus 12, versículo 1, parte B. Vamos ler juntos? Vamos lá? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O pecado também precisa ser deixado. Nós sabemos disso. Nós vivemos algumas situações em processo, mas há também algumas outras que nós identificamos imediatamente que precisamos abandonar, porque é pecado. E é simples, a gente tem que abandonar mesmo. Talvez não seja fácil, mas a gente tem que abandonar, porque vai nos fazer mal. Vai nos fazer mal. O pecado, o salário dele é a morte. Morte física, morte espiritual também. Nós precisamos escolher abandoná-lo. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Às vezes nós escolhemos nos apegar a algo, a uma razão, quando na verdade a gente precisa aprender que é melhor a gente ter paz entre nós do que muitas vezes ter razão. Então isso também é uma escolha de eliminar o que nos faz mal, porque às vezes nós nos obstinamos em uma ideia e em um orgulho nos nossos relacionamentos que só nos prejudicam. Quando na verdade, se a gente abrir mão, se ambos abrirem mão ou se um abrir mão, tudo vai se resolver. Essa é uma escolha que precisamos fazer também. E por último, não esgotando, mas fechando por hoje. Quais as escolhas que Deus espera de você hoje, que Deus espera de mim hoje? Número 7, escolha Jesus. Escolha Jesus. Só você pode fazer essa escolha. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 5, versículo 12, vamos ler juntos? Quem tem o Filho, escolher Jesus é escolher a vida plena. Não escolher Jesus é escolher não ter a vida. Esse é um dos textos que para mim, ele se aproxima exatamente dessa clareza de dizer, ou uma coisa ou outra, não tem como ter as duas. Escolher o Filho, ter o Filho, é ter a vida. Não escolher o Filho, não ter o Filho, é não ter a vida eterna, a vida plena, a vida prometida por Jesus. Não há como nós experimentarmos das duas realidades ao mesmo tempo. E essas realidades, elas partem de uma escolha. A palavra de Deus nos orienta. No Antigo Testamento, o Senhor fala para nós assim: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. Escolhe. Está diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a própria palavra já nos orienta, já nos indica: escolhe a vida, escolhe a bênção. Porque é o que Deus deseja para nós. Só que, queridos, que isso não é impositivo. Ninguém vai te forçar. O Espírito Santo, ele é gentil. Você já tem aprendido isso. Ele bate a porta. Se alguém ouvir a sua voz e for abrir a porta, ele entra. Isso vale para a comunhão, para o processo de santificação, mas também vale para você que está aqui nessa noite e que nunca tomou uma decisão por Jesus. É preciso escolher Jesus.